Estava a pensar numa outra solução possível. Não me digas que já entendi. As objetivas catadióptricas? Sim, mas Achas? não pode ser uma alternativa económica? Não, mais que uma alternativa, trata-se de um remendo. Repara, este tipo de objetivas deriva dos telescópios astronómicos e são constituídas por um sistema de Hum, lentes e espelhos que têm a função de reduzir as dimensões físicas da óptica, obtendo assim um comprimento focal muito elevado. O principal problema que se coloca com este tipo de óticas, devido ao seu esquema funcional, é o facto de se ter apenas uma abertura do diafragma, que geralmente não é muito grande. Trata-se de valores de abertura de 5,6 ou 8. hum. Isto significa que, ao ter um único valor de diafragma, quando deves fechar porque tens demasiada luz ou deves abrir porque tens pouca, não o poderás fazer. E então terás apenas que te ajustar variando os tempos de exposição. E do mesmo modo, não poderás abrir ou fechar o diafragma para ajustar a profundidade de campo, adaptando-o ao teu alvo. Hum. Esta alternativa implica, assim, grandes limitações. Além disso, um outro problema deste tipo de óticas deve-se à sua estrutura. A lente frontal é em forma de rosca. Lembras-te, já falámos disso, e em vez de obter pequenos círculos de confusão, obter-se-ão imagens desfocadas como pequenas rosquinhas. E, Hum. e isso numa imagem com focagem seletiva, como se usa geralmente na fotografia desportiva, pode desviar a atenção do observador da imagem do alvo principal. Digamos, quem utiliza este género de objetivas diz que o faz para obter um efeito criativo, mas na verdade trata-se de se contentar com uma solução mais económica. Ou seja, não vale a pena usá-las. Não, depende daquilo que pretendes obter. Em resumo, mantendo todos os limites técnicos que falamos, se aquilo que procuras é este efeito em imagens desfocadas, então podes usá-la. Contudo, tenho ainda outra pergunta. Imagina esta situação. Estou num evento desportivo, mas de tal forma afastada da ação que uma simples teleobjetiva não basta. O que posso fazer? Bem, há dispositivos ópticos, os chamados multiplicadores de focal. Hum, São um grupo de lentes que se montam entre o objetivo e o corpo da máquina fotográfica e têm a função de recolher os raios luminosos emitidos pela objetiva com tendência a ampliá-los. Praticamente, dispersando estes raios luminosos como se a nossa imagem tivesse que centrar-se sobre uma superfície mais ampla do que a do sensor ou do filme que estamos a utilizar. hum. Deste modo, vamos enquadrar uma parte da imagem. No caso, a parte central que ficará então mais ampliada. Assim, o efeito final que teremos será o mesmo que aquele obtido se tivesse usado um comprimento focal mais longo. Existem diferentes fatores de multiplicação. Existem uns 1,4 vezes, que aumentam as dimensões da imagem em cerca de uma vez e meia. Depois existem também os duplicadores de focal, e apesar de já não serem produzidos, existiam também os triplicadores de focal, Hum. que triplicavam as dimensões da imagem. Porém, boa invenção, boa vantagem esta. Sim, é uma boa invenção que, contudo, também traz consigo aspectos Ou negativos. seja, Sobretudo dois. O primeiro é que há um declínio da qualidade da imagem quando colocamos lentes atrás da objetiva. Esta está projetada para funcionar sozinha, por isso é um esquema óptico perfeito. Assim, sempre que colocarmos qualquer coisa à frente ou atrás, certamente teremos um declínio qualitativo, que se reflete na redução de nitidez da imagem e também numa ligeira diminuição no contraste da imagem. hum. O segundo aspecto negativo é uma perca de luz, uma vez que vamos ampliar o cône dos raios luminosos emitidos pelo objetivo e praticamente a mesma quantidade de luz que antes iluminava o nosso fotograma, agora vai também iluminar uma superfície Hum. mais ampla. Então iremos recolher apenas parte destes raios luminosos e isto implica a perca de um ou dois diafragmas. E o que significa exatamente perder diafragmas? Significa que a luminosidade da imagem baixará de um ou dois stop, de acordo também com o multiplicador que vou utilizar. Considera que um multiplicador com um fator de 1,4 vezes geralmente causa uma redução de um stop de luminosidade. E assim, se utilizo este multiplicador montado na minha máquina fotográfica e coloco na lente um diafragma de abertura, digamos, 5,6. Na realidade, a luz que chegará ao meu filme será equivalente a um diafragma de abertura 8. Assim é como se perdesse um valor do diafragma. Isto não é um problema, uma vez que o exposímetro da máquina ou o fotómetro geralmente medem em TTL, portanto, através da lente, e a medição que tens da leitura da luz é sempre válida.
O problema é quando estamos em presença de pouca luminosidade e, portanto, aqueles 1 ou 2 diafragmas que vais perder com o multiplicador implicam o risco de aumentar o tempo de exposição para expores corretamente a tua fotografia. E, por isso, corres o risco de fazer fotos com vibração. Neste caso, como já dissemos, pode compensar-se isto aumentando o valor de sensibilidade ISO da tua máquina, que ainda por cima aumentará também ligeiramente o contraste das imagens e compensará a redução de contraste devido ao uso do multiplicador. Então, recapitulando. Então, nesta lição começámos por abordar a fotografia desportiva. Falámos das condições de luz, que são sempre escassas quando vamos fotografar este tipo de alvo, como ajustar a abertura do diafragma e o tempo de obturação para congelar a ação dos nossos alvos e também como utilizar as objetivas ultraluminosas, a necessidade por vezes de se ter um tripé ou um monopé para um suporte mais estável, como se pode por vezes compensar aumentando a sensibilidade ISO na máquina fotográfica ou puxando o filme. E falámos também da utilização de óticas particulares para este uso, que podem ser as objetivas... Catadióptricas. Isso, e os multiplicadores de focal, e falámos ainda dos prós e contras destes 2 sistemas. Muito bem.